E aí, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula? A gente está falando sobre acordes dominantes, 2/5, dominante substituto, dominante secundário. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre preparação diminuta, porque acorde diminuto tem uma relação muito próxima com acorde dominante também. Então vamos dar uma olhadinha. Eu já vou começar com um exemplo. Tem um exemplo aqui do acorde de Sol com sétima. Então o acorde de Sol com sétima ele é formado por Sol, Si, Ré e Fá. Então o Sol é a fundamental desse acorde, o Si é a terça maior, o Ré é a quinta justa e o Fá é a sétima menor. Se eu desconsiderar a nota Sol desse acorde, se eu pegar só o Si, o Ré e o Fá, eu tenho um acorde diminuto. Do Si pro Ré e do Ré pro Fá, eu formo um acorde diminuto. Então do Si pro Ré eu tenho uma terça menor, do Si pro Fá eu tenho uma quinta diminuta. Então essa é a formação do acorde menor. E o acorde menor é formado por terças menores. Então dentro de um acorde maior com sétima, eu sempre vou encontrar um acorde diminuto. E aí eu posso pensar no seguinte, eu posso usar esse acorde diminuto como correspondente desse acorde maior com sétima. Então em algumas situações eu posso substituir esse acorde maior com sétima por um acorde diminuto que é equivalente a ele. Como é que a gente pode pensar? Eu posso achar esse acorde diminuto sempre montando o acorde em cima da terça do acorde maior com sétima. Então, nesse exemplo que a gente está vendo, eu tenho um Sol com sétima. Se eu desconsiderar a nota Sol, pegar só a nota Si, Ré, Fá, eu vou ter o acorde diminuto equivalente ou correspondente do acorde de Sol com sétima. Então, Si diminuto, ele é correspondente do Sol com sétima. E a gente pode pensar naquela ideia de substituir o acorde. Eu vou colocar um exemplo aí da música Pra Onde Eu Irei, do Morado. Em um determinado momento eu vou usar um acorde maior com sétima e na repetição eu vou usar um acorde diminuto. Então vamos ver esse exemplo aí. Então, seguindo nessa ideia do acorde diminuto, eu vou colocar mais uma tensão nesse acorde de Sol com sétima. Então eu já tenho Sol, Si, Ré e Fá. Agora eu vou colocar a nota Lá. A nota Lá é a nona do Sol. E aí, como a gente já viu, dependendo da nossa resolução, esse acorde com sétima e nona, ou ele vai ter a nona maior, ou ele vai ter a nona menor, a nona bemol. A gente pode pensar da seguinte maneira, eu tenho um acorde de Sol com sétima e nona que vai resolver num Dó maior, então essa nona vai ser maior. Se eu tenho um Sol com sétima e nona que vai resolver num Dó menor, essa nona vai ser menor também por conta da escala menor que a gente já viu. Então eu tenho um acorde de Sol com sétima e nona, que é formado por Sol, Si, Ré, Fá e Lá. Então a fundamental é Sol, Si a terça maior, o Ré quinta justa, o Fá sétima menor e o Lá é a nona maior. E eu também tenho a opção do Sol com sétima e nona menor, nona bemol, que é o Sol, o Si, o Ré, o Fá e o Lá bemol. Então o Sol fundamental, Si terça maior, Ré quinta justa, Fá sétima menor e o Lá nona menor. Levando em consideração que a gente já tem falado, se eu desconsiderar a primeira nota e mudar essa tônica, ou seja, eu partir para a nota Si, eu vou ter um acorde diminuto. Aí a gente vai ter uma diferença dos dois acordes. Por quê? Se eu levar em consideração o acorde de Sol com sétima e nona, e dentro dele eu tirar esse acorde diminuto, eu vou ter um Si menor 7 B5, ou o acorde meio diminuto. Por que meio diminuto? Do Si pro Ré eu tenho um tom e meio. Do Ré pro Fá eu também tenho um tom e meio. Já do Fá pro Lá eu tenho 2 tons. Sempre lembrando que para a gente formar um acorde diminuto, a gente precisa ter sempre
o intervalo de um tom e meio entre as notas. Nesse caso, o último intervalo, que é do Fá pro Lá, ele vira um intervalo de 2 tons. Por conta desse intervalo, esse acorde ele deixa de ser diminuto. Então a gente interpreta esse acorde como sendo um acorde meio diminuto, ou Si menor com sétima e quinta diminuta. A escrita dele é essa que a gente está vendo, Si menor 7, B5, ou então é o Si, que é a letra B, com o símbolo do diminuto, que é um círculo, cortado no meio. Então é um Si meio diminuto. Quando a gente olha para o acorde de Sol com sétima e nona menor, a gente tem a seguinte questão, ó, Sol mais o Si, mais o Ré, mais o Fá, mais o Lá bemol. Se eu for olhar para dentro desse acorde e tentar encontrar o diminuto correspondente, eu vou encontrar o Si, Ré, Fá e Lá bemol, que vai formar o acorde de Si diminuto. E essa é uma tétrade diminuta. Por quê? Do Si pro Ré eu tenho um tom e meio, do Ré pro Fá eu tenho um tom e meio, e do Fá pro Lá bemol eu também tenho um tom e meio. Esse acorde ele vai ter a fundamental, que é o Si, uma terça menor, que é o Ré, a quinta diminuta, que é o Fá, e o Lá ele é uma sétima diminuta. Então e os intervalos entre cada nota, do Si pro Ré, do Ré pro Fá e do Fá pro Lá bemol, são intervalos de um tom e meio. Ou seja, aquele intervalo de terça menor que caracteriza o acorde diminuto, ou intervalo diminuto. Então a gente entende esse acorde como sendo uma tétrade diminuta. Então, dependendo da situação que você for usar, ou você vai usar o acorde meio diminuto, ou você vai usar o acorde, ou a tétrade diminuta. Então a gente tem sempre dentro de um acorde maior com sétima um acorde diminuto. Como a gente viu o exemplo, a gente tem Mi com sétima, acorde diminuto correspondente a esse Mi com sétima é o Sol sustenido diminuto. Então lembrando, sempre dentro de acorde maior com sétima eu vou encontrar um acorde diminuto. Dentro de acorde maior com sétima e nona eu vou encontrar um acorde meio diminuto. Dentro de acorde maior com sétima e nona bemol eu vou encontrar uma tétrade diminuta. Então seguindo nessa ideia de substituição, a gente tem aí um exemplo que a gente já viu, que é a questão dos dominantes secundários, ou seja, eu peguei o campo harmônico de Dó, que são os acordes em preto. Então, Dó com sétima maior, Ré menor 7, Mi menor 7, Fá com sétima maior, Sol com sétima, Lá menor com sétima. Faltou só o Si diminuto. E antes de cada acorde desse, eu coloquei uma preparação. Como a gente já viu, eu usei um acorde dominante, correspondente a cada acorde do campo harmônico de Dó. Então, a gente tem Dó com sétima maior, Lá com sétima, e esses acordes que são os dominantes secundários estão grafados de vermelho. Então, Dó com sétima maior, Lá com sétima, Ré menor com sétima, Si com sétima, Mi menor com sétima, Dó com sétima, Fá com sétima maior, Ré com sétima, Sol com sétima, Mi com sétima, Lá menor com sétima, Sol com sétima e Dó com sétima maior. Como nós vimos, a gente pode substituir esses acordes dominantes por acordes diminutos, que são acordes diminutos correspondentes. Então, no próximo exemplo, e grafado de azul, a gente tem esses diminutos correspondentes. Então eu tenho Dó com sétima maior, Dó sustenido diminuto, Ré menor com sétima, Ré sustenido diminuto, Mi menor com sétima, Mi sustenido diminuto, Fá com sétima maior, Fá sustenido diminuto, Sol com sétima, Sol sustenido diminuto, Lá menor com sétima, Si diminuto e Dó com sétima maior. Nesse caso, o Mi sustenido diminuto, ele não está exercendo uma ideia de preparação, porque a tônica dele é igual ao do próximo acorde. A gente vai ver esse exemplo mais pra frente. Os diminutos têm algumas qualificações. A gente pode pensar da seguinte maneira. A gente tem o diminuto de passagem, que ele liga 2 graus diatônicos vizinhos. Eu usei o exemplo ali, ó, Dó sustenido diminuto, Ré menor com sétima. Eu vou usar um exemplo da música Família, da Aline Barros, onde a gente pode aplicar esse acorde diminuto de passagem. Então tem o acorde de Mi, e eu vou para um Fá sustenido menor. Então, entre o Mi e o Fá sustenido menor, eu posso usar o Mi sustenido diminuto, para poder preparar esse acorde seguinte, que é o Fá sustenido menor. Um outro tipo de diminuto é o diminuto de aproximação. Nesse tipo de diminuto, o baixo do diminuto de aproximação alcança o próximo acorde por meio tom, mas ele vem
de um salto. Diferente do diminuto de passagem, que ele liga dois graus diatônicos vizinhos, esse diminuto de aproximação ele não liga esses graus vizinhos, ele vem de um salto maior. Então, como exemplo ali, ó, Dó, Sol sustenido diminuto e Lá menor. Uma música que tem esse exemplo é a música Ao Cheiro das Águas, do Diante do Trono. É exatamente esse exemplo que eu coloquei e eu vou mostrar para vocês agora. Um outro tipo de diminuto é o diminuto não preparatório. É quando o diminuto ele acontece em direção descendente. Ou seja, eu estou no acorde, como exemplo, Mi menor, e aí eu uso Mi bemol, diminuto, e caio no Ré menor. Um bom exemplo de um diminuto descendente, que não é preparatório, é da música Wave, do Tom Jobim, que a gente usa Ré com sétima maior, Si bemol diminuto, Lá menor. O último tipo de acorde diminuto é o diminuto auxiliar. É quando o diminuto ele acontece sobre o mesmo baixo. Então eu tenho Dó, Dó diminuto, Dó maior, por exemplo. Então a gente tem um bom exemplo que é o hino Maravilhosa Graça, do HCC, que é o hino para o culto cristão. E bem no início do hino a gente tem esse diminuto auxiliar. Dó, Dó diminuto, Dó maior. Vai o exemplo. É sempre bom frisar que o acorde diminuto ele tem essa ideia de preparação e essa relação com o dominante porque dentro dele tem um trítono. A gente tem o trítono entre a fundamental desse acorde e a quinta diminuta. Dentro do acorde de tétrade diminuta, a gente tem dois intervalos de trítono. Entre a fundamental e a quinta diminuta, e entre a terça menor e a sétima diminuta. Então esses dois intervalos formam dois trítonos e esse acorde ele é bem característico realmente de preparação, assim como o acorde maior com sétima. Bom, vou deixar linkado aí algumas músicas que usam esses acordes diminutos para vocês terem como exemplo, e algumas partituras também, para vocês poderem analisar e observar bem esse uso dos diminutos. Então, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários ou entre em contato comigo. Grande abraço.